Pessoal, voltei, tô aqui. Vamos entrar de novo para a gente poder fazer esse encerramento do jeito que a live merece. Encerramento lindo. Eu estou muito feliz de ter participado dela. Muito feliz com tudo que eu aprendi aqui. Então vamos só chegar aí. Gana já entrou. Vou só mandar aqui. Só estou esperando a solicitação dele para entrar ao vivo junto que a gente conclui. Pronto, mandou. Ó, vamos lá. Gostando, gente? Se estão gostando, não se preocupem não que a live vai ficar salva, tá? Isso aqui é um tesouro. A gente não pode deixar Tá ela se bom, perder. botei. Perfeito. Então, É, você estava falando sobre essa questão, deixa eu só ver aqui, e esse mito da igualdade, né? Uma vez que terminou a sim, escravidão, somos todos iguais, basta querer, basta ter força de vontade, etc. E você estava falando justamente sobre isso, explicando sim. por que que não é exatamente assim, né? Sim, eu acho que é isso mesmo, né? Porque um, a história familiar, ela tem um impacto sobre o indivíduo. Sim. Você não pode... Tem, claro, exceções, que pessoas que vão nascer em condições muito difíceis, que vão poder, né, furar o sistema. Sim. Mas esses são casos isolados. A Não maioria das pessoas... trabalhamos com casos fora da curva. Parabéns para quem conseguiu, mas não vai entrar para a estatística, né? É. Então, o que a gente precisa fazer é uma abordagem que colocar mais que colocar todo mundo dentro, né, do campo de análise. Não podemos só dizer que tá bom, porque o Gana, coitado, que nasceu numa família muito pobre lá na África, que comia biscoito, não sei o quê, porque isso também tem essa imagem, né, que, tá bom, se essa pessoa conseguir isso, aí todo mundo vai conseguir. Mas é o que eu estou dizendo, que se você quer esse exemplo que eu dei do exemplo do Ghana, que na verdade é só um exemplo que está dando, mas não é a minha história real, você vai continuar dizendo, culpando os outros que não conseguiram, sabendo, né, ignorando o fato que é o que precisamos, o que os pesquisadores, as pessoas que trabalham nas teorias sociais falam de um problema estrutural, né? Aqui no Brasil, hoje, todo mundo fala de racismo estrutural. O que é racismo estrutural, na verdade? É esse sistema que faz que, na verdade, a sociedade é estruturada, funcionar de uma maneira que faz que, se você é de uma cor de pele específica, você não pode acessar as mesmas condições, você não tem as mesmas chances na vida do que um branco. E isso independentemente da vontade que você tem, dos esforços que você tem, etc, etc. Porque sempre tem um obstáculo que você vai. E aí, como que você pode, por exemplo, essa questão do que, tá bom, estamos todos iguais, mas então aí precisa só trabalhar. Um exemplo, dois alunos, um branco, um preto. Um morar na periferia da cidade e você olha a linhagem familiar dele, ele tem uma história muito sofrida dos pais, dos bisavós até ele. Um outro branco que vem de uma família que já há 300 anos já tinha escravos trabalhando na família. Eles nunca sofreram na vida deles, porque já eles tinham todo pronto. E você deixa tudo de lado e diz que esses alunos, um que mora no centro da cidade, perto da universidade, outro que mora na periferia da cidade, eles vão fazer o mesmo, eles vão ter os mesmos resultados na faculdade. Isso não é possível. Um volta para casa e apenas conseguir comer, o outro voltar para casa e já tem uma pessoa na casa fazendo comida para ela. É uma empregada doméstica. Ela nunca lava as roupas, ela nunca lava a luz, nada. E tudo está pronto. Como que duas pessoas podem conseguir a mesma coisa? Então, essa questão da meritocracia, porque a questão, na verdade, ela traz essa questão da meritocracia, é um mito.
que tem que ser deconstruído primeiro, para a gente possa, na verdade, ver um futuro que permite para um melhor, para uma justiça social, que não é só uma questão do que, tá bom, tudo foi resolvido e agora vamos continuar. Acho que o preto, né, brasileiro também precisa de compaixão. Como que o branco foi compensado quando a escravidão tiver a abolição da escravidão? Uhum. E o que eu costumo dizer, né? Se o Estado ele interferiu nas leis para impedir que os negros tivessem acesso à educação e se integrassem à população de uma forma digna quando terminou a escravidão, nada mais justo que o mesmo Estado que interferiu negativamente interfira positivamente para poder compensar o que foi feito lá no passado. Porque não Exatamente. tem como, é impossível explicar como é que a gente tem uma população de 50 e pouco por cento de negro, e aí você chega num presídio e eles são praticamente 2/3. Que desequilíbrio é esse? E aí a É, gente chega em espaços de poder, como diretores de empresa, grandes executivos, professores acadêmicos, que não é pelo dinheiro, mas são detentores de conhecimento. E quando é, você chega em espaços de poder, de construção de opinião, de influência sobre a sociedade, você tem uma minoria esmagadora de pretos, é impossível você não se questionar. Como é que você vê isso e você não diz assim, calma que tem alguma coisa errada? é, Como? É uma coisa absurda. Inclusive, tem muita gente que evoca a questão econômica, que diz assim, não, mas eu também fui pobre. Pobre e branco sofre tanto quanto preto e branco. é. Ah, a gente tem realmente muita gente pobre que é branca. Mas vamos lá. Um Uhum, branco e um negro. Os dois são pobres. Os dois vêm de família sofrida, os dois ralaram, né? uhum, Tinham que trabalhar e estudar e etc. Os uhum, dois vão numa entrevista de emprego. Eles vestem roupas semelhantes, no mesmo estilo. Quem tem mais chance de ser contratado estatisticamente é o branco, porque existem pesquisas, uhum, você me desmita, Gana, se eu estiver errada, que a uhum. sociedade ela tende a ver o branco com mais boa fé. É, Ela tende a supor, ela tende a supor que o branco é uma pessoa mais honesta, que o branco é uma pessoa mais competente. Isso está internalizado no inconsciente da população. E eu digo mais, não é só da população branca, não, da população de uma forma geral, inclusive uhum, do próprio preto, uhum. que muitas vezes, por desconhecer sua história, por desconhecer suas origens, ele não sabe o valor que ele tem, ele não sabe a força que ele tem. Então, a Uhum. gente tem essa baixa autoestima entre as populações negras, que também é um grande problema. É, acho que é isso. Só para dar um exemplo, né, para apoiar mais o que você está dizendo. Olha, por exemplo, no meio acadêmico, especialmente na antropologia. É muito raro você encontrar um preto antropólogo, primeiro. Mas se Uhum. você tem a, a possibilidade de escrever um artigo na antropologia, um ensaio você escreve, às vezes você coloca, né, nomes de antropólogos pretos com nomes bizarros como o meu, né, porque o nome do preto africano é sempre visto como exótico, etc. Se você colocar mais nomes que não são nomes embranquecidos, o professor pode ter. Eu ouvi isso várias vezes na minha trajetória, né? Você precisa de mais referências. Você vai ouvir isso. Porque no pensamento desse professor, a referência ela é branca. Se o nome não é um nome que soa branco, que soa europeu, então essa pessoa não pode ser um especialista. Essa forma de pensamento não é só na academia, você acha isso em todos os lugares. Em todos os lugares. E isso também faz parte. Não, pessoas que trabalham na moda, por exemplo. Qual é o padrão da beleza no Brasil? Europeu, Etc, etc. aquelas modelos loiras, magras. Quando eu cresci tendo como modelo de referência, como referência de beleza, Xuxa e as Paquitas. é, Como é é, que uma criança preta, uma menina preta, vai se encontrar, vai ter uma referência, vai se ver? Como? Não tem, gente. é.
Hoje em É dia está isso mesmo, mudando né? aos poucos, e que bom que está mudando. É. E a gente tem que Vai, exigir que tá, mude tá. mesmo. É. Mas, ao mesmo tempo também, eu acho que quando cheguei aqui em 2014, eu vi poucas pessoas pretas na televisão ou, por exemplo, na publicidade. Eu amo andar na rua e ver o que está acontecendo na rua e tirar. No ano passado, quando eu cheguei aqui, tinha. Não, no ano passado não, no mês de julho passado, eu fui, por exemplo, fiz peguei dias, né? Saindo da rua, saindo. Até postei algumas coisas no meu Instagram. Tirando fotos da publicidade que eu vi na rua, que tinham modelos pretos porque já estava aparecendo. Porque quando cheguei aqui a primeira Sim, vez, meu pensamento era: oh, estou indo no Brasil, o Brasil tem a maior população preta fora do continente fora da africano. África. Uhum. Então, para mim, era muito legal. No Senegal, as pessoas na televisão são pessoas negras. Então, chego aqui, não vejo quase ninguém como eu na televisão. Estou dizendo: oh, olha, estou no Brasil ou não. E aí as coisas estão mudando, mas ao mesmo tempo também tenho esse medo do que é só para os ingleses ver, sabe? Esse tipo de Sim, representação do que vamos não tirar tenha o dúvida. colocar o para figuração, para mim isso também não é fazer, esse não é representatividade para mim. Eu acho que Sim, o dar poder aos pretos vai significar também dar o poder de decisão. Não é só colocar um preto porque você quer que seja, né, uma figuração para dizer, tá bom, temos o porcentagem de diversidade e acabou. Não. Mas um preto que seja numa postura de tomar decisões que são justas. Isso sim, também seria, acho que, o próximo passo, né, para melhorar a sim, situação. sim. E o grande problema do que a gente está falando, do racismo, por mais que muita gente diga assim, gente branca me diz, né? Ai, mas é só revidar. Mas imagine você ter que lidar a sua vida inteira com esse cansaço mental de ser preterido, de ser confundido, de ser maltratado e ter que viver revidando. Gente, isso Yeah. exige uma força mental. E eu digo isso para vocês porque eu já sofri muito racismo. Eu trabalhei 13 anos num banco e Hum. nos últimos 5 ou 6 anos, eu não vou lembrar agora, 5 ou 6 anos por aí, eu exerci a função de gerente e era super comum chegar a cliente que só me conhecia por telefone, quando me via pessoalmente, preferia, via meu nome no crachá, Débora, e dizia assim, eu vim falar com Débora. Eu dizia assim, sou eu, pois não. Aí a pessoa dizia assim, não, não, é a gerente da minha conta. O meu nome não é tão comum, as pessoas preferiam acreditar que eu era alguma outra coisa que não gerente, que eu exercia um papel subalterno, estagiária, muita gente me confundiu com estagiária, do que achar simplesmente que, pô, meu nome é Débora, eu sou gerente da sua conta, prazer, tudo bom? Já É. me confundiram com babá no clube que eu era sócia, já entrei em restaurante e cumprimentaram todos os amigos brancos que estavam comigo e não me cumprimentaram porque achavam que eu estava de babá das crianças brancas que eram filhos desses casais nossos amigos. Então, assim, eu tenho um monte de história para contar. E é Yeah. muito cansativo. Então, não é simplesmente uma questão de se defender, de revidar. Tem lei? Tem lei, tem, gente. Tem, lógico que tem lei. Mas a gente precisa que os espaços de poder sejam ocupados por pessoas pretas. E olha só, eu não quero que 100% dos Uhum. espaços de poder sejam ocupados por pessoas pretas. O que eu quero é que nos espaços de poder haja um percentual de pessoas pretas proporcional à Uhum. população brasileira. Yeah. Será que isso é pedir demais? Não. Um, acho que é bem colocado mesmo. O Luiz Farhan, ele fala alguma coisa muito engraçada. Numa, numa entrevista, ele falou que, na verdade, as pessoas que têm medo da luta antirracista são brancos que acham que quando os pretos vão conseguir o poder, eles vão fazer com os brancos como eles fizeram conosco. E isso mas eu acho que para quem sabe normal, de verdade, né? O significado da luta antirracista não é uma luta para colocar o negro no poder e tirar o branco do poder, não. É para compatriar o poder, para que todo mundo possa viver com dignidade.
Isso é a mensagem. Mas, infelizmente, né, quando as pessoas, hoje, quando você fala de antiracismo, as pessoas vão dizer que você é chato, ou você é radical, etc, etc, ou você é anti-branco. Mas, na verdade, é que a gente está lutando para uma dignidade humana, que não seja uma humanidade branca, mas uma humanidade Uhum. humana, para colocar o negócio assim, né? Que Sim, junta todo mundo, branco, pessoas de todas as cores, na verdade. sim. E assim, É, eu acho que uma coisa não anula a outra. A gente corre atrás dos nossos direitos, a gente denuncia o que está de errado, a gente luta por políticas públicas que promovam a equidade e que, no final das contas, o resultado de tudo isso seja a igualdade, é, né? Políticas públicas justas que contemplem as desigualdades do país e tentem resolver isso. E, ao mesmo tempo, a gente também continua se esforçando, lendo, estudando, sendo competente no que a gente faz. Eu acho que a gente não precisa escolher um caminho ou outro, os dois podem andar juntos. uhum, A gente tem aí a união das duas coisas, não acho que uhum. sejam caminhos antagônicos, necessariamente. A gente já está É, junto há muito tempo. Eu quero sim. pedir a você, Gana, que você diga alguma palavra final, que você dê um conselho, que você dê uma palavra para quem está ouvindo a gente. O pessoal está a mesma quantidade de gente que estava ouvindo a gente na primeira parte está vendo agora, e significa que o pessoal está muito interessado no que você tem a dizer. E agora que a gente está chegando ao fim, por favor, deixo livre para você dizer o que você quiser, para a gente poder fazer essa conclusão. O momento é seu. É, não, eu queria dizer obrigado, né, pelo convite. Isso é importante, porque essa troca entre uma uma brasileira que está morando no Senegal e um senegalês que está morando temporariamente, né, no Brasil é importante, porque não podemos quebrar os estereótipos se não conversamos, se não viajamos, né? Se eu não chego para o Brasil e vejo o que está acontecendo no Brasil, as chances de eu ficar dizendo que Brasil é só samba e futebol é muito grande, porque a mídia não leva nada do que isso para a gente fora do Brasil. Da mesma forma, também, quando você não vai para o continente africano, é muito fácil acreditar, né, nos mitos sobre o continente. É um continente sem história, sem religião, sem de miséria, etc, etc. Todas essas coisas que a mídia vai levar para você sobre o continente, fica mais fácil chegar lá e ver dos seus próprios olhos, né, para poder deconstruir esses estereótipos. E acho que pedindo, né, que essa conversa seja de milhares de outras conversas que vão acontecer no Instagram, mas fora também do Instagram. Eu tô vendo aqui algumas pessoas que conheço, né, que a gente está conversando Muita gente fora, querida fora entrando das aqui lives falando. também. Laísa, eu peço desculpa, a sua pergunta vai É, ficar para outro momento. Desculpa, senão eu não ia conseguir terminar. não, eu Mas acho, está guardada. se A você gente acha que pode pensar em se encontrar depois, Gana? O que é que você acha? pode ser, pode ser. E agradecer a toda a galera que está aqui, está seguindo, mandando um abraço a todos e a todas. Um, né? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Você não Muito imagina o obrigado quanto eu estou feliz. pelo Muito convite. Dá um abraço a toda a sua agradecida. família que está no Senegal lá. Dou sim, por favor, Se dá um cuidem. abração na sua família que está aí. Obrigada pela sua generosidade, Obrigado você. pela sua paciência. E eu espero que esse seja somente o primeiro de outros encontros, se possível, tá? Um abraço para Obrigado. você. Obrigado, Muito irmã. obrigada, pessoal que está com a gente até Tchau, aqui, tchau. ó. Abração, obrigada. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.